A paz do Senhor a todos os irmãos do Discipulado Sem Fronteiras. Estamos aqui nesta oportunidade para juntos falarmos um pouco mais sobre um assunto muito importante da parte de Deus, que é um assunto que eu vejo que vez por outra muito pouco pregado e ensinado. Veio ao meu coração trazer aqui para compartilhar com todos uma palavra da parte de Deus, aonde se encontra em Apocalipse capítulo de número 21, versículos 1 e 2, aonde nós vamos analisar um texto e trabalharmos alguns prolegômenos sobre o assunto. Logicamente não iremos aqui dissecá-lo, mas pelo menos tentar de alguma forma trazer aqui um embasamento bíblico para que possamos juntos aprendermos um pouco mais daquilo que a Bíblia nos ensina em relação a este assunto tão importante, que está no capítulo 21, versículo 1 em diante. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Então, um assunto de extrema importância, e como mencionei, vez por outra, nós observamos alguns pregadores, mencionando o concernente que nós iremos morar no céu. E aí nós vamos observar então que a Bíblia ela é muito ampla em relação a este assunto, e vez por outra não mencionado. E veio ao meu coração justamente falar um pouco sobre este tema, esta temática que vai falar então da eternidade, do novo céu e de uma nova terra. Quando nós observamos, eu deixei aqui um ponto de esclarecimento já organizado para trabalhar como uma forma didática, para nós então abordarmos esse assunto. O quadro descrito do texto da leitura, que nós fizemos agora sobre uma nova criação, existe um conceito teológico, na verdade dois, aonde alguns mencionam que haverá de ser uma nova criação e outros que mencionam que será uma recriação. E trabalhando esses dois pontos de vista, observo que teologicamente falando e biblicamente falando, eu pendo mais para o lado de uma nova criação literal, pelo fato de que ainda tendo a outra uma possibilidade, eu não discordo disso, mas a primeira, ao meu ver, ela tem um pouco mais de amparo bíblico pelo fato de que será nova todas as coisas. Primeiro, quando nós observamos as palavras no grego, nós vamos observar que menciona kainos, novo, algo feito recentemente, terra, novos céus, nova terra, mostrando então uma nova criação. A Bíblia menciona, por exemplo, que trabalha ali também dizendo que não haverá mais o mar, o mar já não existe, e a nova Jerusalém desce do céu, ataviada como uma esposa para o seu esposo. Quando nós observamos isso, nós temos então esse ponto teológico, uma nova criação ou renovação. Ainda que trabalhando a visão de renovação, trabalha-se também uma visão nessa renovação de algo novo. Mas eu vejo que quando o texto vai se desdobrando, vai mostrar que Deus fala que Ele faz nova todas as coisas. A Bíblia diz em Isaías 24:20 que a terra cambaleará como um ébrio, e ela cairá e não se levantará. Nós podemos observar, por exemplo, na Epístola de Pedro e até mesmo o profeta messiânico Isaías mencionam também uma nova criação. Com isso, nós podemos então entender que temos como parâmetro uma grande possibilidade e, no meu ver,
clara de que será uma nova criação. Eis que faço nova todas as coisas, é o versículo 5, a qual mencionei aqui de antemão. Para isso, nós observamos textos de Isaías, capítulo 65, versículo 17, eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, e nem mais se recordarão. Depois, no Novo Testamento, na Epístola de Pedro, como aqui já mencionei, 2 Pedro capítulo 3, versículo 13, vai nos dizer: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Quando alguém menciona que nós vamos morar no céu, nós observamos que a Bíblia é enfática em dizer que nós moraremos num novo céu, numa nova terra, num momento de sistema totalmente diferente do que nós temos aqui. E para isso, a Bíblia vai nos mostrando, o velho mundo vai desaparecer. Aí com alguns textos que nós não vamos aqui entrarmos em pormenores, até para a nossa mensagem ser bem focada e objetiva. Mas, por exemplo, Isaías 34:4, 51:6, 2 Pedro, a qual já foi mencionada, capítulo 3, versículos 7, 10, 12, aonde vai dizer que os elementos serão abrasados e destruídos e desfeitos. Então, mostra claramente que nós teremos uma nova criação literal e que nós não estaremos morando no céu. A Bíblia fala em Tessalonicenses, na primeira epístola, no capítulo 4, versículo 13, e lá para o versículo 17, e terminando ali o capítulo, dizendo que nós seremos arrebatados e estaremos sempre, não no céu para sempre, mas estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Com isso, nós vamos observar então que existe um novo contexto, porque é uma nova criação. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, que será também um dos assuntos que nós abordaremos aqui. E ele antecede a essa nova criação, que é o juízo final, que não é o trono branco, que na verdade não é o tribunal de Cristo, mas sim o trono branco, que é o juízo final. O universo físico não se susterá diante da pureza, santidade e glória daquele que está assentado sobre o trono, que é o próprio Deus. A Nova Jerusalém, nós observamos aqui, por exemplo, e eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Apocalipse 21, versículo 2. Nova Jerusalém, e temos também a Jerusalém do milênio, que aí é a Jerusalém terrestre. Depois nós vamos ver aqui que o templo dela é o Cordeiro, né? O templo dela é Deus e o Cordeiro, no versículo 22. Depois nós vamos observar a cidade não necessita de sol nem de lua, no versículo 23, e nela não haverá noite. Então, entre os teólogos há ali uma certa discussão, se é em todo o novo céu e nova terra que não haverá sol e nem lua, e nem haverá noite, como tem aqueles teólogos que acreditam que é só dentro da cidade, não em toda a terra. Mas, particularmente, eu creio que é na cidade. E aí nós vamos observar que nós veremos o rosto de Deus e do Cordeiro. Então nós teremos vamos dizer assim, né? Este presente da parte de Deus, que é estar um dia com o Senhor, poder vê-lo face a face. E a glória de Deus e de Cristo nos alumiará para sempre. Apocalipse 22, versículo 5. A eternidade dos salvos. A Nova Jerusalém é o eterno lar de todos os salvos em Cristo. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Quando nós olhamos para isso, nós podemos observar, por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, vai nos mostrar que Deus, ele tem o desejo de habitar no meio do povo, do seu povo, que era o povo de Israel. E aí você vai ver então que o homem, por causa do pecado, ele se afasta de Deus. E por ele se afastar de Deus, carece então
que o Senhor venha, na verdade, de alguma forma, fazer uma propiciação para que o homem possa ser resgatado. No Antigo Testamento havia então ali, toda uma questão litúrgica dos sacrifícios, e também no Novo Testamento temos o sacrifício vicário de Jesus Cristo. Com isso, você observa então que Deus ele sempre almejou estar com o seu povo. E a Bíblia diz em Êxodo capítulo 25, versículo 8, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então você observa que já no Antigo Testamento Deus desejava habitar no meio do seu povo. E aí nós vamos observar que Jesus, quando ele pagou um preço na cruz do Calvário, pela minha e pela sua vida, ele então inaugurou o nosso corpo como sendo, primeiramente, o dele, como templo do Espírito, e posteriormente a igreja, contendo o Espírito Santo em nossos corações. Então, o grupo de irmãos, o conjunto de pessoas salvas, nascidas de novo em Cristo, tem o Espírito Santo. E nós somos a igreja juntos, e cada um em particular é parte do seu, somos membros do corpo de Cristo. E com isso, então, nós observamos que Deus desejava habitar no meio do seu povo, e agora, lá no final, em Apocalipse capítulo 22, versículo 3, eis aqui o tabernáculo de Deus, quer dizer, o 21, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Deus mesmo limpará de nossos olhos toda lágrima, versículo 4. Depois, o pecado será banido para sempre, Apocalipse 22, 3. Ali não haverá mais morte, Depois nós não terá mais morte, nem pranto e nem dor. E que nós possamos um dia estar em toda a eternidade com o Senhor. Que Deus abençoe poderosamente esta palavra no meu e no seu coração, para que possamos juntos então aprendermos mais daquilo que a Bíblia nos revela e nos mostra da parte de Deus. Que Deus abençoe poderosamente a todos em nome de Jesus. Amém.